O Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez a discussão das antigas ações que tratam, das ações que tratam dos antigos recolhimentos dos produtores, armazenadores e industriais do agronegócio com o Fundo do Trabalhador Rural, as chamadas dívidas com o FUNRURAL. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, espera que ainda este mês o STF decida o assunto. Mas o pecuarista e advogado tributarista Joaquim Ferraz não crê em uma solução rápida. Ferraz esteve no estúdio do Canal do Boi, lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, e explicou que agora a decisão está nas mãos do desembargador Dias Toffoli. E mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal adiou a votação da antiga questão que envolve o FUNRURAL. Quem acompanha esse caso no dia a dia é o advogado Joaquim Ferraz, pecuarista que atua na área de direito tributário, está aqui conosco. Doutor Joaquim, mais um adiamento. Como fica essa história do FUNRURAL? Isso não tem fim? Parece interminável, Puga. Mais uma vez, esperávamos uma decisão final para decidir se o agronegócio, se o produtor rural, se o empresário rural terá que pagar essa conta indevida ou se teríamos uma estabilidade tributária. Essa novela já passa de 2 décadas, já temos mais de 20 anos de litígio entre produtores, entre agronegócio e União, entre Receita Federal. Podemos lembrar, nesse período, que durante mais de uma década, o próprio Supremo Tribunal Federal manteve afastada a tributação do FUNRURAL. E somente em 2017 houve um julgamento entendendo pela legalidade da cobrança. Na sequência, houve uma resolução do Senado Federal retirando do ordenamento jurídico o centro, a hipótese de incidência e a base de cálculo do FUNRURAL e, consequentemente, tornando a cobrança dele impossível, inexequível. E agora estamos discutindo, depois que o FUNRURAL foi restabelecido tecnicamente pelo Congresso Nacional, estamos discutindo se o passado será pago ou não. Esperávamos, para essa última sessão de anteontem, a finalização disso, mas, mais uma vez, não a tivemos. As dívidas já passavam os últimos cálculos de 17 bilhões de reais. É uma dívida imensa. Caso haja decisão por pagamento, como será feito esse pagamento? Boa parte das empresas, dos produtores, não reservaram dinheiro para isso. Nesse julgamento, nós temos 2 pontos importantes a serem tratados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é: o produtor, o empresário rural, o agronegócio terá que pagar retroativamente o que não foi recolhido ou não? Essa é uma questão que será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda questão é: aquele que deveria ter retido, o frigorífico, o empresário de grãos, o armazenador, o comprador final, ele que é substituto tributário, ele deveria ter retido do produtor rural o FUNRURAL e não o reteve. Agora, sendo devida essa cobrança retroativa, ele terá que assumir esse ônus em lugar do produtor ou não? Como se diz tecnicamente, ele estará subrogado na obrigação de pagar o tributo que ele não reteve? A resposta técnica, jurídica, a resposta isenta é que não, ele não está obrigado. Inclusive, existem 2 precedentes, 2 decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal que, em casos semelhantes, desobrigaram ao pagamento o subrogado, ou seja, aquele que deveria ter retido e não reteve. Ainda tem que se considerar também a prescrição de 5 anos, ou seja, nós já temos o FUNRURAL restabelecido e todo o agronegócio está pagando o FUNRURAL há mais de 2 anos, ou seja, dos 5 anos que não foram recolhidos, só restam 3. E se essa decisão demorar, né, se o Supremo demorar mais para julgar e para finalizar isso, pode ser que a prescrição colha absolutamente tudo, os 5 anos. E aí o governo federal pode ganhar, mas não vai levar. Bom, você está ouvindo o advogado Joaquim Ferraz. Agora,
É difícil um julgamento como esse? O que está impedindo esse julgamento rápido dessa questão? O Supremo Federal, ele tem sido palco de grandes disputas jurídicas envolvendo o executivo, envolvendo casos da administração pública, política, e a pauta é finita, né? O número de ministros é finito, o número de sessões é pré-determinado, então realmente falta tempo para se debruçar, né, em questões importantes para o país, questões que trazem estabilidade jurídica, questões que podem trazer investimento para o Brasil. O Brasil perde muito investimento pela falta de estabilidade jurídica tributária. O empresário tem receio de vir para cá e investir aqui, inclusive no próprio agronegócio ou em outros setores da indústria, porque não sabe como vai percorrer o caminho empresarial aqui e não sabe como sair, porque as regras do jogo mudam a todo tempo. Basta você lembrar que há bem pouco tempo, em 2017, a gente teve julgado no Supremo o caso tributário do século, que foi a exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. E isso trouxe a maior recuperação tributária da história para o contribuinte. O governo tentou não pagar de todo jeito, e, inclusive, até hoje ainda tem 1 ou 2 recursos pendentes de julgamento, mas sem qualquer chance de reversão. Mas, por 20 anos, a Receita Federal arrecadou um tributo indevidamente. Então, essa instabilidade jurídica é muito prejudicial para o país, para o agronegócio e para o empresariado. Bom, você está ouvindo o pecuarista, produtor rural, Joaquim Ferraz, que acompanha para e passo essa discussão do Fundo Rural. Bom, são 2 décadas de discussão e a perspectiva é que isso ainda caminha mais um tempo. A posição do Supremo Tribunal Federal é que colocará isso em pauta nas próximas sessões. Podemos interpretar próximas sessões como algumas semanas, mas foi assim quando houve o pedido de vista do ministro Dias Toffoli na última sessão, só falta ele julgar. Todos os outros ministros já votaram e o placar está 5-5, ou seja, 5 votos favoráveis para a União e 5 votos favoráveis para o contribuinte. Caberá ao ministro Toffoli um voto de Minerva, o voto que decidirá o resultado final dessa ação. E foram quase 2 anos desde a última sessão que esse assunto teve em pauta. Então eu não tenho expectativa de que isso volte nas próximas semanas, como seria o normal, o corriqueiro acontecer. Bom, você acaba de ouvir um advogado tributarista, produtor rural, pecuarista, Joaquim Ferraz. Baiano lá do interior da Bahia, acompanha aí a evolução dessa discussão, que você terá mais informações durante as próximas semanas. Nós vamos acompanhar com o Dr. Joaquim Ferraz a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais uma vez a entrevista de Joaquim Ferraz, Walter Puga Júnior, de São Paulo.